Vamos conhecer melhor então os parâmetros de render. Para acedermos aos parâmetros do render, podemos ir aqui ao menu Rendering e Render Setup. Vamos aqui. Podemos vir também aqui, Render Setup. Ou se estivermos na janela de render, visualização de renders, podemos aceder aqui, Render Setup. Vou começar pelo Common, separador Common. Quando estamos a fazer o render só de uma imagem, só queremos uma imagem, podemos até ter uma animação ou não termos uma animação. Se tiver single, só vai exportar o frame, um único frame. Isso é uma única imagem. Se tivermos uma animação, queremos exportar a animação toda, então temos que ativar esta opção e ele vai exportar todos os frames da timeline. Quando ativamos isto, temos que selecionar o output. Temos que escolher aqui File, escolher depois uma pasta, selecionar Save File para gravar o ficheiro, a exportação da animação. Podemos escolher também só uma porção da timeline. Se quiséssemos só exportar de frame 70 a frame 80, podemos fazer aqui. Temos esta parte aqui, área to render. Vamos ver melhor aqui. Se vou fazer um render da imagem. Agora selecionei aqui, vou tirar esta opção. Fiz um render desta imagem. Podíamos, imaginem, select it. Se selecionássemos select it, e teríamos que selecionar este botão também aqui. Imaginem que agora tenho o teapot selecionado, quero alterar a cor do teapot, vou alterar para vermelho. Se eu fizesse agora um render, e iria só alterar o que eu tenho selecionado. Portanto, podem poupar muito tempo. Se querem só estar a fazer testes num objeto, uma cena maior, fazem o render da cena, depois podem alterar só os parâmetros desse objeto que está selecionado. Podemos fazer também uma região. Imaginem que é uma região com mais objetos. Se tivéssemos mais objetos, podemos fazer também uma região. Neste caso, se eu alterasse, por exemplo, a cor do teapot, só vamos ver aqui as alterações na caixa que selecionamos. Portanto, esta caixa que selecionamos aqui ou aqui é o que vamos ver. Se fosse um crop, vai criar esta caixa, aqui o tamanho desta caixa, aqui, fazer um render. Portanto, deveria ter feito assim, tinha ali uma opção que não devia ter ligado. Se eu fizer blow up, se eu tivesse aqui o mesmo teapot, em vez de criar este quadro aqui, se eu fizesse blow up, vai fazer parecido com o crop, mas vai encher a janela toda. Fazer um render, vemos, fizemos um crop, mas o crop adapta-se à janela toda, visualização do render. Portanto, tem aqui estas opções.
quiserem às vezes poupar tempo. Este, pelo menos o Region e o Selected são bastante importantes. Podemos então ver mais opções. Aqui temos logo aqui os presets. Imaginem, vou fazer, se eu fizer um render aqui no mínimo, vemos que a qualidade não fica boa, fica toda com estes artefactos aqui. Não fica, não temos o anti-aliasing, né? É o que se chama anti-aliasing. Não fica suave, os contornos não estão bem definidos. Então, geralmente quando se queremos fazer testes, podemos baixar isto. Geralmente para um quarto, 4, ou no mínimo este. Se queremos imagens de melhor qualidade, no mínimo convém ter sempre máximo 16. Então, porem aqui. Mínimo 4, máximo 64. Se puser este, vão ver que os contornos já vão estar bem definidos. Sem artefactos. Portanto, isto já tem uma qualidade muito boa. Já tem um render limpo, assim. Podem também, aqui portanto, isto são os controles rápidos. Podem, se vierem aqui ao render setup, temos aqui no painel, no separador render, podemos pôr como fazer um custom, né? Pormos à nossa maneira os valores. Isto são os presets. Podemos pôr como quisermos. Vamos continuar então aqui. Estava no separador Common. Temos também o formato em que querem exportar a imagem. Temos 35mm, 70mm para cinema. Temos o sistema NTSC, que é a visão vídeo dos Estados Unidos, por exemplo. Temos o PAL. Se quiséssemos cá em Portugal usaríamos este, PAL D1 vídeo, 720 por 576. Depois tem outras resoluções. Se quiserem uma janela mais pequena, quando estão a fazer testes, podiam trabalhar também em alta definição, HD TV. Tem o Full HD, 1920, 1080. Tem 1280 por 720. E depois podem pôr as janelas mais pequenas. Imaginem, escolho desta. Sempre com o mesmo aspecto rácio. Portanto, simplesmente as proporções vão ser sempre as mesmas. A janela é que é mais pequena. Para pouparem tempo. Portanto, aqui tem estes presets. Ou podem fazer custom. Podem dar aqui os valores que quiserem, claro. Portanto, aqui quando querem gravar a animação. Só um pormenor. Quando estamos a fazer animações, convém gravar sempre para exportar sempre para uma sequência de imagens. Como por exemplo, uma sequência de TIFF. São as melhores qualidades de sequência de TIFF ou Targa. E permitem transparências. Podem também um PNG. Às vezes pode resultar. Não tem tão bom, é um fecheiro extremamente leve. Tem também transparências. E é muito mais leve que o Targa e que o TIFF. Mas estes são as melhores qualidades. Se vocês estiverem a exportar, por exemplo, para um AVI, a desvantagem é que, imaginem que estão a exportar uma animação de 500 frames. Aquilo chega a... Imaginem que o computador tem um crash, né? Tem um bloqueio ou qualquer coisa do género e vocês já iam no frame 400. Portanto, se estiverem a gravar para um AVI, perdem todo o render que fizeram. Se estivesse já um dia a fazer um render, perdiam aquilo tudo. Se fosse uma sequência de imagens, ele vai gravando fecheiro a fecheiro, frame a frame, logo as imagens, não é? Primeiro TIFF, o segundo, o terceiro, o quarto. Portanto, se bloqueasse se fossem no frame 400, poderiam depois continuar, selecionavam aqui e depois davam o valor, queriam só a partir do 401 para o 500.
E é muito melhor também talvez para editar e fazer para composição num programa como After Effects ou Nuke ou Fusion, Combustion, qualquer coisa do género. Portanto, se for animação, já sabem, sequência de imagens. Temos aqui embaixo o Assign Render, já tínhamos visto. Podemos mudar de render, Default Scanline Render. Vamos continuar aqui. Este, portanto, é importante, os parâmetros de qualidade anti-aliasing. Estes efeitos de câmera não recomendo nada, recomendo fazer isto em pós-produção mesmo, no outro programa, porque isto pesa muito o Motion Blur. O Motion Blur dá um rasto quando nós vemos uma imagem. E depois vou tentar arranjar um vídeo para vos mostrar, para dar um exemplo, para vocês conhecerem melhor. Este Depth of Field, profundidade de campo, também é preferível fazer no outro programa, como o Photoshop ou After Effects, senão nunca mais conseguem fazer o render. Common, Render, este ou Indirect Illumination. Temos o Final Gather, temos aqui os presets, geralmente já está ativo. Eu ando sempre entre o Low e o Medium. E vamos ver melhor como é que funciona o Final Gather. Podemos também controlar aqui, desativar, Draft, Low, Medium. Low e Medium acho que chegam perfeitamente. Mas se querem coisas de melhor qualidade, Medium ou High, Very High. Portanto, vamos continuar então.